Beleza, estatística. A gente tem esses três grandes aglomerados de matéria aqui, né? A descritiva, que ela ela te dá medidas que resumem os teus dados. Tu não faz nada com essas medidas, só resume eles. Por exemplo, a média, né? Você vai lá e vê que uma turma tem média 7, é uma turma boa, né? Então você pode inferir isso. Mas a medida é a medida, não te diz nada, só dá um valor. Probabilidade, então, ele te pega esses valores e te analisa ali, né, a chance de ocorrer algum evento, supondo que ser aleatório, a probabilidade a ocorrência disso, e a inferência, ela usa essas duas coisas, então por isso que tu tem que ter muito bem as duas, para conseguir, eventualmente, prever situações, né? É aqui que entra intervalos de confiança, teste de hipótese, valor P, coisas que você deve ter visto aí por cima, né? Mas são coisas um pouco mais complexas, assim, que envolvem bastante matemática, beleza? Serve para prever. Ou serve para ver se uma previsão faz sentido ou não também. Tá. Muito bem. Vamos deixar toda essa parte aqui meio de lado. Eu só quero definir duas coisas que parecem meio básicas, mas na hora de fazer conta a gente se perde um pouco. Que é a população e a amostra. A população é todos os dados possíveis. E a amostra é uma parte dos dados. Por isso, por exemplo, que quando você faz uma pesquisa eleitoral, aquilo lá é uma amostra, né? Para inferir, provavelmente, né, algo sobre a população. Por exemplo, quando a gente faz a pesquisa eleitoral lá, prevê, né, infere, né, quem vai ser o vencedor da eleição, né? Mas tu faz isso baseado numa amostra. A população seria a eleição em si, né, onde você vê todos os dados. Muito bem. Tendo em vista essa explicação bem básica aqui, eu gostaria que você desse uma lida, não precisa ler para mim, é claro, nesse exercício 1.1 e me dissesse quem seria a população e a amostra desse enunciado aí, pode ser? Uhum. Então tá bom. Lembre-se que pode ser que determinadas coisas não estejam no enunciado, né? A Sim. temática é assim. Você tem que imaginar que tem uma coisa ali por trás, né? Então tá, essa é a dica que eu te dou. Quando chegar na resposta, me fala. Bom, 3.000 alunos é a população e a amostra são os 30 alunos. 30? Ah, isso mesmo. 3.000 alunos são as populações e 30 é a amostra, perfeito. E na 1.2 aqui, a última, da gente ir para o próximo assunto. Opa, Esses 200, ela seria a amostra, no meu ponto de vista. Porque interessante. Quem seria a população? a população seriam todos os filhotes com até 6 meses que existiriam. Perfeito. É isso aí. A galera às vezes se perde, né? Acha que vai estar no enunciado tudo, né? Aqui não tá. Saber quantos cachorros tem? Boa. Muito bem. Muito bem, quando a gente está fazendo estatística, a gente está sempre pensando em amostragens probabilísticas. Nós temos alguns tipos de amostragens, né, específico, as amostragens simples, a estratificada e a sistemática. A simples, você tira aleatoriamente mesmo ali algo. Por exemplo, tu está numa escola, tu está escolhendo 5 alunos aleatórios dessa escola, não está fazendo nada, só tira ali da lista e pronto. Estratificada, agora você está fazendo uma análise em estratos, em grupos específicos de algo. No caso aqui, pensando na escola de novo, tu pode pegar alunos da quinta série ou da oitava série, por exemplo. Então, você já fez uma prévia escolha, né, de séries específicas. E, finalmente, sistemática, você vai fazer uma escolha, mas baseado já numa lista que existe, que tem alguma ordem, por exemplo, ordem alfabética, ordem crescente, ordem quem tem mais dinheiro, sei lá, algo assim. Tá. Beleza? Então tá bom. Deixa eu pegar um aqui para você me dizer qual dessas é, né? Sistemática tem uma lista, estratificada pedaços, né? Pedaços previamente escolhidos, e simples tira ali aleatoriamente de qualquer jeito. Muito bem. Então, por exemplo, este enunciado aqui, será que você conseguiria me dizer quem é? Qual é? Sim. Beleza. Essa daí é aleatória, simples. Aleatório simples? É. Bem, vamos lá, né? Tu tem 20 times inicialmente.
Exato. Daí você, para o primeiro grupo, selecionou 10 desses times. De forma Então já aleatória. teve um extrato. Você já separou de todos os... peraí. Não, peraí. Ele vai fazer qual a decisão aqui para o primeiro grupo? Eu pensei que ele ia fazer uma escolha de atletas, mas é só de times mesmo. Então sim, é simples mesmo, beleza? Eu pensei que desses, eu não tinha lido, então eu pensei que desses times ele escolhia atletas. Daí seria estratificado, entendeu? Uhum. Muito bem. Eu acho que ali, por exemplo, se ele escolhesse os 10 times mais fortes, daí seria estratificado, né? Porque daí teria Então, uma se ele escolhesse os 10 times mais fortes, daí seria sistemática, sistemática. Ah, porque porque ele tem uma... seguiu uma lógica, né? Os 10 Ah, tá. maiores, por exemplo, né? Entendeu a lógica? Muito bem. Então, tipos de variáveis aqui. Beleza, quando tu está trabalhando na estatística, né, a conta que tu vai fazer, a fórmula, vamos dizer assim, o tipo de distribuição que você utiliza, ele vai depender do tipo de variável que tu tem. Tá. Então, por exemplo, qualitativa, como o próprio nome diz, trata de qualidade, ou seja, as tuas variáveis, aquilo que vai ser estudado pelo ponto de vista da qualidade. Ou seja, pelo nome, né, sei lá, tu está trabalhando com marcas de televisão, então tem lá Samsung, LG, etc. Você vai estar, quando construir a tua variável, vai estar definindo ali por nome. Beleza, qualitativo é isso. Só que pode ser nominal, ou seja, como eu já expliquei por nome, como pode ser ordinal. Pode estar fazendo uma estatística onde a pessoa ela vai ter que definir ali se o produto é ruim, médio ou bom, entendeu? Então existe uma ordem. Se foi na terça, na quarta, na quinta ou na sexta. Entendeu? Quando há uma ordem, quando há um que vem antes do outro, é ordinal, é qualitativo ordinal. Quando não tem uma ordem, quando é uma escolha arbitrária, sei lá, vou escolher o Brasil, Argentina, México, é nominal, beleza? Beleza. E quantitativa trata de números. Só que esses números, eles podem ser de dois tipos. Tu pode estar tratando de uma variável que ela trata apenas de inteiros, por exemplo, você está trabalhando ali com o número de filhos de alguém, o número de casas que uma pessoa tem. Não tem meia casa, não tem meio filho, entendeu? Uhum. Então, existem algumas variáveis que são discretas, ou seja, sempre tratada em inteiros. Numa corrida, por exemplo, você nunca vai ficar na posição 3,7. Né? Então, são alguns elementos matemáticos que só podem ser descritos por números inteiros, tem muito disso. E contínuo, justamente, você está tratando de coisas contínuas, ou seja, medidas que podem ser feitas quebradas, né? Por exemplo, a altura, o tempo, o peso, né? Coisas assim, beleza? Então, Beleza. quando for contínuo, tu tem ali todo um tipo de equação para usar. Quando for discreto, tu tem todo outro tipo para usar. Tá bom. Muito bem. Então, aqui ele dá alguns exemplos de nominal, né? Não tem nada que vem primeiro aqui, masculino, feminino, sim, não, fundo. Ordinal, daí tem uma ordem, né? Muito bem. Discreto, números inteiros, número de irmãos de alunos, né? Não tem, para o contexto aqui, tu não tem meio irmão, né? Se é que você não entende. Uhum. E para o contínuo, alturas aqui, pesos e tal. Muito bem. Então, já que nós temos isso, eu vou te pedir para me responder essas duas últimas aqui. Eu vou bater uma cópia desse negócio para te mandar no Zap. Se você conseguir me responder as duas últimas dessa lista aí, tá bom. Já tá no Zap lá para tu relembrar o que a gente acabou de conversar. Tá, deixa eu ver aqui. Bom, horas que gasta estudando, eu diria que é contínua. Sim, porque pode ter meia hora, né? Exato. Minutinhos. Uhum. E resultado final de uma disciplina aprovada ou reprovada, ela seria nominal. Nominal, porque no contexto aqui não importa, não tem uma coisa que vem antes da outra. Exato. Perfeito. Então agora a gente vai começar a falar de como começar a descrever os dados, né? A gente já entendeu como pode vir os dados para a gente, e agora como conseguir descrever os dados. Então, a gente vai falar da distribuição de frequências. O que é isso? Distribuição de frequências é quando você tem um monte de dados e você consegue, então, agrupá-los em classes que descreve uma determinada quantidade de vezes que esse dado acontece. Frequência é isso, né? Com que frequência você vai na casa da sua mãe
no mês. Eu vou 3 vezes por mês. Então, a frequência é 3, né? O evento é ir na casa da mãe. Entendeu a lógica? Sim. Então, tá bom. Bem, normalmente, quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, primeiro que a gente recebe os dados ali de forma bruta, né, de uma pesquisa, a primeira coisa que tem que fazer é organizar em ordem crescente. Feito isso, né, você, no caso como esse aqui, número de filhos de empregados numa empresa, você organiza em número crescente as respostas que eles te dão, então você vai criar classes aqui para cada uma das idades, né? Por exemplo, quem tem 0 filhos? 2 pessoas. É por quê? Porque eu venho aqui nos meus dados e percebo que são 2. Quem tem um filho? 4 pessoas. E assim vai, você consegue construir sua tabela. O X sempre representa a tua variável, né? Pelo que tu está estudando. Enquanto o F aqui, ele vai representar a frequência absoluta, a quantidade real de vezes que esse evento ocorre. Hum. Problema. Se você chegar para mim e falar, na minha empresa tem 10 pessoas que têm 2 filhos. Eu não vou saber dizer se isso é muito, se isso é pouco, eu não sei o contexto, não sei o tamanho da empresa, né? Uhum. Então, por isso que é às vezes interessante utilizar a frequência relativa, que em outras palavras é porcentagem, entendeu? Então, se você chega e fala assim, pô, na minha empresa aqui 33,3% das pessoas têm 2 filhos, eu já consigo imaginar que é uma quantidade razoável, né? 1/3 das pessoas, né? Coisa pra caramba. Que é, no Beleza? caso, a moda também, né? A moda, no caso aqui também vai ser a mediana a princípio. A gente já vai chegar lá. De fato, a tabela ela ajuda muito a verificar a moda e a mediana, né? Tabela de Uhum. frequência. Então, beleza. Então, toda vez que você quiser achar esses valores da frequência relativa, o que você tem que fazer é pegar o valor da frequência de um evento e dividir pelo total. Então, se você fazer 2 dividido por 30, você vai chegar no número 0,067. Ok? Uhum. 0,067. Que, multiplicando por 100%, você chega em 6,7%, beleza? Uhum. É isso. Então é assim que se faz essa conta. E daí tem umas perguntas meio bestas aqui que eu não vou te fazer, mas para a próxima eu vou. Que é quando você tem tabelas mais completas, com as frequências acumuladas, né? A frequência acumulada, ela te ajuda a dizer perguntas interessantes como quantos empregados têm até 2 filhos, né? O que seria ter até 2 filhos? Seria ter 2 filhos ou menos, entendeu? Uhum. Então, no caso, né, nessa tabelinha aqui é até fácil vocês somando e tal, mas numa tabela maior não, né? Sim. Então, às vezes ter uma frequência acumulada ajuda, porque a frequência acumulada ela já te traz essa soma, né? Sim. Então, por exemplo, caso aqui, quantos empregados têm até 2 filhos? Eu olhando a frequência absoluta normal, somo e vejo 16. 2, 4 e 10, né? Mas a frequência acumulada abaixo de já me diz exatamente o 16, ela supostamente já faz a soma. Ter ao menos 4 filhos significa ter 4 filhos ou mais, certo? Sim. Então eu vou ter que pegar a acumulada acima de. Que no caso seria aqui para 4 filhos ou mais, é só olhar no 4 aqui. Então eu vejo que tem quem tem 4 filhos ou mais são 8 pessoas nessa empresa aí, beleza? Então é só um jeito mais rápido de entender aí essas coisas. Muito bem. Ah, tá. Aqui tá tudo feito. Você entendeu a lógica? É só olhar o que pergunta aqui e pronto, né? Só entender que o acumulado para baixo tem até e o para cima tem ao menos. Muito bem. Beleza. Coisas básicas, né? Pode ser que venha alguma coisa assim, mas só para começar, tá bom. Agora, distribuição de frequências por classe. Veja, às vezes você vai ter muitos dados, né? E principalmente quando você estiver falando de variáveis contínuas. Por quê? Porque as variáveis contínuas, tu não vai ter alguém com exatamente um valor, né? Por exemplo, aqui tem a pessoa com exatamente 4 filhos. Mas se a gente está falando de peso, tu não vai ter a pessoa com exatamente um peso ali, exatamente 60 quilos. A pessoa vai ter 60,2 quilos, né? E assim vai. Então, a gente vai ter que criar classes, ou seja, espaços, né, onde você vai agrupar uma série de pessoas, uma série de elementos ali. Né? No caso que eu estou falando de peso, então, de blocos, peso de blocos. Então, tu vai ter uma classe, já vou te explicar como é que faz essas classes,
que vai ter de 56 a 63 quilos. Então, todos os blocos que tiverem entre esses pesos vão estar nessa classe, né? Uhum. No caso, são 5, já vamos ver isso. Agora, como é que faz isso, né? Primeira coisa, obter amplitude total. Amplitude total é você pegar o maior dado e diminuir pelo menor dado. Isso vai te dar a amplitude dos teus dados. Muito bem. Número de classes. Isso aqui te dá exatamente a quantidade de classes que tu tens que ter. Por exemplo, aqui tu tens 1, 2, 3, 4, 5 classes. Isso está diretamente associado com a quantidade de dados que tu tem. Quanto mais dados, mais classes. Tem que para descobrir a quantidade de classes, tu faz 1 mais 3,333 vezes o log de n. Muito bem. Então, beleza, log, né? Uma conta aí que, se aparecer na tua prova, provavelmente, já que tu não pode usar a calculadora, Não. vai vir a resposta lá. Mas log, de modo geral, te dá um valor bem pequeno sempre, um próximo de 1 para números pequenos. Continuando. Amplitude de intervalo de classe, então, o que, que seria isso? Seria o tamanho de onde a onde vai a tua classe, né? Se a gente olhar aqui nessa tabela, que vai de 56 a 63,8. E aqui começa no 63,8 e vai até o 7,1. 71,6. Você pode ver que é sempre a mesma quantidade de espaço que está dentro de uma classe. Qual é esse espaço, né? Qual é o tamanho que a classe vai ter? É essa conta aqui, olha só. A amplitude dividido pelo número de classes. Então, no caso dos blocos aqui, ó, quem que é a amplitude? Subtração dá 39. Qual é o número de classes? Nós temos 14 blocos. Então, a conta deu 4,82. A gente arredonda. Então, a gente faz 5 classes. De modo geral, a gente arredonda para cima para caber todo mundo, beleza? Uhum. E qual vai ser o intervalo de classe? Ou seja, qual vai ser o tamanho de onde até onde vai? 7,8. Depois que eu pego esses valores e subtraio, beleza? Então, a Beleza. tua classe começa no 56, e daí tu soma 7,8 para ter o fim da primeira classe. A próxima classe começa no 73,8, soma 7,8 para ir até a próxima classe. E assim vai até chegar no último valor. A última classe sempre acaba no último valor ou num pouco a mais dele, já que você arredondou para cima, certo? Uhum. Isso. Muy bueno. Continuando. Beleza, então a gente tem aqui alguns dados. Bem, isso aqui tu pode fazer com tarefa depois. Blá, blá, blá. Muito bem, ele vai falar aqui de algumas representações. Tem duas que eu acho muito importante, mas a outra vai ser só no fim do capítulo, que é o histograma. Histograma aparece muito em provas, tá? Porque o Aparece. histograma, ele já te diz as classes diretamente, no tamanho das classes. Por exemplo, aqui nós temos uma tabela do preço dos ovos. E quando você constrói o histograma, né, perceba, a classe começava no 47 e terminava no 68. Primeiro. Beleza. No 47 e 68 é o intervalo da classe. Aqui no eixo Y é a frequência. Então, essa frequência aqui provavelmente está escrita em números absolutos, né? Não está em porcentagem. Então, provavelmente, porcentagem seria 1,8%, não sei, algo assim. Beleza? Beleza. Ou 18%, não sei, não. Tem que ler lá, né? Não tinha nem link, né? Mas, não sei, acho que tem alguma coisa errada no desenho daquela tabela. Mas era para ser 38%, então, né? 38, de novo 38, assim vai. É importante tu entender que o eixo Y é a frequência, o eixo X horizontal aqui é a tua variável. O teu gráfico começa no começo da classe, termina no fim da classe, o outro já vem colado, entendeu? Então, quando você vê isso na sua prova, você tem que entender, porque pode ser que a pergunta venha assim, né? Me diga qual é a frequência da classe entendeu? Da terceira classe. Aí você tem que entender. Muito bem. Tendo em vista isso, né? Normalmente eu peço para os alunos fazerem uma conta ou outra, mas como tu já veio estudando, eu deixei passar esse assunto, e daí a gente vai depois, quando for para calcular média, essas coisas, a gente dá uma conversada, beleza? Beleza. Para você fazer umas continhas, senão ela fica muito passiva. Bem, média, eu tenho certeza que você sabe o que é. O que eu quero te falar sobre a média é o seguinte, às vezes ela não é uma medida muito boa, né? Concorda comigo? Sim. Por exemplo, numa empresa, né?
queremos ver o salário médio das pessoas. Aí aparece um salário alto lá, por exemplo. Do CEO. Mas porque o CEO ganha muito, vamos dizer assim, né? Mas se você for analisar ali, a maioria das pessoas é pouco. Só que como tem um dado, né, que puxa muito a média para cima, né, acaba dando essa ideia meio errada, né, da média, Uhum. por exemplo. Muito bem, então essa é a ideia. Então, às vezes tem medidas mais interessantes, tipo a mediana e moda para esse tipo de situação, beleza? Então tá Beleza. bom. Show de peca. Então, beleza. Soma de todos os elementos dividido por a quantidade de elementos do rol. Rol é a sequência. Agora, o que tu tem que ficar esperto é o seguinte. Às vezes, você não tem todos os dados explícitos, né? Ou tem muitos dados explícitos. Daí você não vai usar eles explicitamente. O que você vai fazer é utilizar a tabela de frequências. Ou seja, por exemplo aqui, né? Número de peças com defeito. Você pega a frequência e multiplica pelo valor específico. Soma com a frequência, multiplicado pelo valor específico, soma com a frequência, e assim vai. Você faz tudo isso na parte de cima e depois divide pela frequência total. Ok? Ok. Então tem que ficar esperto, nem Daí sempre os dados vêm específicos. aquela frequência acumulada, né? Não, ainda não é acumulada, não. Aqui é a Não? frequência normal mesmo. Simples mesmo. Ah, É pode simples. ser. Isso. Acumulada é outra história. Daí você faz a divisão aqui e chega na resposta. Isso aqui a gente costuma chamar às vezes de peso, né? Tem um valor com peso a mais e tal. E assim vai. Muito bem. Então, por exemplo, aqui ele fez a soma, dividiu, já era. Tranquilo, né? Isso aqui é bem tranquilo para média, mas quando chegar em desvio padrão, aí ferrou. Eu não duvido que caia uma questão para tu achar o desvio padrão, que é uma conta básica, sacou? Eu pulei essa matéria. A conta é básica, vamos dizer assim, mas ela é longa, Né? mas ela é básica, é só somas e subtrações, coisas assim. Ó, aqui nós chegamos no nosso primeiro exercício. Será que você consegue fazer para nós aqui? Vamos lá. As informações abaixo apresentam a idade de usuários de drogas internas, uma clínica para tratamento. Determine a idade dos internos. A idade média, né? A Isso idade daí. média dos internos. Então, Isso. Daí, meu velho, bem, você não pode usar calculadora na prova, certo? não, pegar um papel aqui, uma caneta. Exato. Portanto, né, eu quero ver quanto tempo você demora para fazer uma conta como essa aqui. Poderia ser uma conta fácil do teu concurso, concorda comigo? Uhum. Pois é. Então faz aí, faça para acertar, né? Mas faça na maior velocidade que você puder, beleza? Para eu É, poder fazer umas medidas aqui. talvez só demore o fato de eu ter que escrever as. Acontece. Ah, Vai lá, vai lá. Eu não tô com pressa, não é isso. É que eu quero medir para ver como é que tu faz as contas, se tu chega na resposta certa, quanto demora. Porque o concurso também é muito importante tu ter um bom controle de tempo, né? ok, 32, 64, 5,95, 120. 8, 18, 21, 26.
Tô terminando aqui já. Sem pressa, importante chegar na resposta certa. Bom, aí vai ficar vários quebradinhos aqui pelo jeito, mas é 17,92, alguma coisa do tipo. A média de idade é 17? É, eu Veja que sou, não faz muito sentido, né? é que eu sou minhas frequências, né? A Não, média de idade. mas veja, tem dois caras só com 17. Eu diria que a média estaria mais próxima de 20, né? Então, deixa eu ver aqui. Tu dividiu por quanto? Eu dividi Tem que por vinte e dividir. seis. Exato, isso tá certo. Provavelmente você Errou na. esqueceu de multiplicar alguma coisa aí, né? Fez 17 vezes 2 mais 18 vezes 4. 17 vezes 2, 34, 64. Posso ter errado na soma aqui. Deixa eu ver. 8, 8, 13, 16, 20, 26. Tá certo. Sobre 2. 5, 5, 11, 20, 22, 28, 32, 36 mais um, 46. Só se eu errei em alguma conta aqui. É, bem, a questão é, você errou, tudo bem, mas o que realmente importa nesse contexto aqui do seu erro é você perceber que essa sua resposta não fazia sentido, entendeu? Quando você chegou nela, você tinha que pensar, isso aqui tá errado. Não tem como a média ser 17, certo? É, 17 é um tá. pouquinho. 18, né? Não, nem isso, cara. Olha só os dados aqui. É, a média era para estar mais próxima de 20 mesmo, porque é a, a, Isso. a moda, né? A moda, a mediana, tudo se centraliza ali no 20, né? Então, se você olhou e percebeu que tinha alguma coisa estranha, ótimo, tá? Daí é uma questão de ver o que você errou. Eu já sei, Mas já. depois a gente vê isso. Ah, já achou seu erro? Eu acho que sim, vamos ver aqui. Esse é 12, aqui tá certo. 3, 6. É, depois eu vejo isso. Certo. É que eu tivesse feito direto na tela, teria sido mais rápido. Tu, por acaso, tem alguma mesa digitalizadora ou tablet para apresentar a tela? Eu tenho. Na próxima aula você pode configurar isso. Tá bom. Então, faz uns testes aí, configura para apresentar a Não, tela, beleza? eu costumo usar para fazer minhas contas de economia, estatística, esse tipo de coisa eu uso, contabilidade. Então, é que como eu não tinha me preparado, eu acabei não instalando, né? Mas era só 5 minutos antes eu ter instalado rapidinho. Beleza. Para próxima, amanhã, né? Para aula de amanhã. Beleza? Meio-dia amanhã, né? Que horas? Amanhã, nós temos duas, na verdade. A primeira vai ser às 10 e a segunda às 13. A segunda aula às 13 horas. Tá. Beleza. Ah, beleza, então, o que que acontece, né? Você fez ali a continha, média, beleza? Aqui a gente tem uma situação onde você tem uma variável contínua. Então, você tem Uhum, suas classes aqui. Então, o que é que você tem que pegar para fazer a média numa situação como essa? O ponto médio da classe, né? Ou seja, quem é que está entre, exatamente no meio de 1,5 e 2, né? É 1,75, certo? certo. Muito bem.
E assim vai, né? Daí você multiplica pela frequência, faz o mesmo com todo mundo, divide por 100. Beleza, você já entendeu a lógica. Muito bem, mediana. O que acontece na mediana, então? A mediana, ela é o cara do meio. Você organiza todo mundo em ordem crescente, a mediana vai ser aquele que está no meio. Simplesmente isso. Então, a mediana, na prática, é uma separatriz, né? Como outras que a gente vai estudar aí, os quartis, os decis, percentis, O quartil pra mim era etc. um problema, cara. Oi? Calcular quartil para mim era um problema. Quartil é difícil mesmo. Vamos torcer para não precisar calcular a prova. É complicado. É complicado. Dependendo do tipo de variável que tu tem, né? Se tu tiver uma variável contínua, tipo essa aqui, né? O último problema, você vai ter uma baita de uma conta que você vai ter que usar até a frequência acumulada. Você já viu a fórmula? Eu não lembro nunca a fórmula de cor. Muito difícil. Então é torcer para não cair. Mas a mediana é fácil, né? É o cara que está no meio. Você. Bem, você vai pegar seus dados, vai organizar. O problema é que às vezes tu não tem tantos dados suficientes para ver quem está no meio, né? Aqui você tem, né, meu velho? Tipo, 5 dados, né? Quem é que está no meio? Terceiro. Tem nem muita conversa. Mas o primeiro problema vai aparecer aqui, ó. Qual é a conta para achar essa desgraça, né? A conta está aqui. N mais 1 dividido por 2. O N é a quantidade de dados que tu tem, que aqui no caso é 5. Então, 5 mais 1, 6. Dividido por 2 dá 3. 3 é a mediana? A frequência X ali é, né? Frequência X? Na frequência X não. No X ali é o 3 é a mediana, Não, não, né? não. Esquece essa tabela. Estamos Tá. falando desses dados aqui. Ok. Eu vejo que tenho 5 dados. Eu coloquei então o N5, porque N é a quantidade de dados que tu tem. 5 mais 1, 6. Divide por 2, 3. 3 é a resposta da mediana? Não, a resposta da mediana é a terceira casa, vai estar na terceira posição. Perfeito. Perfeito. Isso mesmo. Então, Show no de caso bola. ali é o 12. É o terceiro dado. Então, quando você faz essas continhas de quartil, de mediana, você, quando resolve a conta, está encontrando, na realidade, a posição, de modo geral. Então, é o 12. Muito bem. Claro, tem que estar em ordem crescente, tá? Se tivesse em qualquer outra ordem, estaria errado. Tá. Muito bem. Agora, quando nós temos uma tabelinha, né, a coisa fica um pouco mais interessante. Porque nós temos 11 dados, nós fazemos a mesma conta, né? 11 mais 1, 12, dividido por 2, 6. Sexto elemento vai ser a mediana. Daí o que acontece? Eu não tenho aqui os dados organizados, e seria uma burrice eu ficar colocando, né? 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4. Não rola isso. O que rola é eu contar a frequência, né? Ou usar de cara a frequência acumulada. Uhum. Como isso aqui não aparece muito na prova, né? Frequência acumulada, a gente vai ter que contar mesmo, cara. Vai ter que contar até o sexto elemento. Ó, 1 mais 3. Aqui tem os 4 primeiros elementos. Pro 1 e pro 2, né? Valores 1 e 2. Aqui tem os 4 primeiros elementos. Só que pro 3, tu já vai ter do quinto elemento até o oitavo. Até o nono, certo? Uhum. Então, significa que o sexto elemento está entre o quinto e o nono, né? Exato. Portanto, tu tem que dizer que a frequência é 3. Ok. Desculpa, a mediana é 3, certo? Certo. Pegou a ideia? Então, é contando a frequência até o cara do meio. Beleza. Isso, né, a conta fica muito fácil se tu tens um N ímpar, né? Mas muito normalmente o N é par. A gente sempre usa números redondos para fazer pesquisa. E daí o que acontece aqui? Você vai ter que fazer duas contas. Bem, duas contas bem básicas. Você tem aqui seus 4 dados. Olhando, você já sabe, né, que seria o 12 e o 14, alguma relação entre eles. Que os dois que estão no meio, né? Então, o que você vai fazer? Vai pegar seus dados, vai dividir por 2. Isso já vai te dar um valor, 3. Então, terceiro elemento. Agora, você soma um, quarto elemento. Você pega o terceiro, soma os dois e divide por 2. Isso vai te dar a mediana.
Então, tu meio que faz a média das duas medianas, entendeu? Uhum. Para achar a mediana de verdade. Pegou a ideia? Então eu pego a frequência do meio mesmo, né, que seria teoricamente, que seria o 12, e coloco a frequência amostra, o O número valor da variável. seguinte. Aham. Exato, seguinte. Feito isso mesmo. Foi soma divide por 2. Vamos ver isso no contexto de uma tabela aqui. O que vai rolar? Ah, por exemplo, nós temos 42 aqui, então a gente divide, dá 21, se eu não me engano. Então vai ser o vigésimo, vai ser a média do 21º termo e do 22º, certo? Concorda comigo? Isso vai ser a mediana. A média do 21º e do 22º. Sendo assim, meu caro, quem é o 21º e 20? Onde está, né? O 21º e o 22º aqui nesta brincadeira? É, eu teria colocado no 87 porque a frequência acumulada do 85 vai até o 15 só. Exato. E a outra, daí vai do 15 ao 30, né? Exato. Então, o 21º e o 22º estão ali no valor 87, a média é 87, né? 87 mais 87 dividido por 2 dá 87, né? Isso. Okidoki. Muito bem. Easy dessa forma. Agora não é tão easy quando a gente está falando de variável contínua, né? Já começa essa desgraça maldita aqui, como eu odeio fazer essa conta de mediana, cara. E quartil e coisas assim, quando nós temos as variáveis contínuas. Bom, então são tá só. Mas tem que fazer, né? É, Então vamos lá. Vamos primeiro ver um exemplinho. Eu vou pegar essa fórmula para colar no teu zap aqui. É a primeira fórmula um pouco insana que nós temos aí para brincar. Então, o que que ela está falando aqui? Tá bem, tá tudo escrito aqui, né? Eu, burro, mandei só a fórmula. Não vai conseguir fazer assim, o resto das explicações. Limite inferior da classe que contém a mediana. Então, não é qualquer limite inferior, né? É da classe que contém a mediana. Então, por isso que tem que ter os primeiros passos aqui, ó. Põe crescente. Isso já vai vir crescente na tabela, né? Calcula a ordem do n sobre 2 elemento, ou seja, mediana, né? Não vai importar se é par ou ímpar, né? Porque vai ser número quebrado de qualquer jeito, dane-se. Então, o que, que vai acontecer aqui, né? Nisso, você vai encontrar a classe que está a mediana, ok? uhum. Porque daí você vai contar lá, vai ver qual classe está, né? Muito bem. E terceiro, através da frequência acumulada abaixo D, a gente vai identificar a classe que contém a mediana, isto é a posição da mediana. Bem, não precisa exatamente disso, né? Contando a gente acha. Mas, se tiver isso aqui, já ajuda. E agora com a fórmula, né? Vamos lá, limite inferior da classe contém a mediana. Então, depois de você verificar onde está a mediana, você vai pegar o valor inferior dessa classe. É o primeiro dado que aparece na tabela, né? Por exemplo, aqui, o valor inferior dessa classe é 200. Ok? Ok. Ponto médio, posição da mediana, ou seja, posição da mediana, isso aqui, não é ponto médio, não. Posição da mediana, ou seja, o valor dessa conta aqui, ó. Ok? Tá. Muito bem. Essa conta é tenso, cara. Isso aqui, vamos torcer para não cair na prova, né? Não, mas Que nem eu cai. falei aquela hora. Mas você acha que cai? Eu acho que cai. Então, assim, pelo nível de dificuldade do concurso, porque primeiro que é uma grande quantidade de alunos, né? Mas mais do que isso, é um concurso de ensino superior, salário alto. ah, São duas coisas que eu acho que vão cair. É uma estatística mais avançada e principalmente economia. Pode crer. Qual é o saláriozinho aí do vinte e concurso? dois 22 é bom, hein? 22 mil. Pode crer. Para fazer o quê mesmo? Aí tem várias vagas lá, né? A vaga que eu estou concorrendo como primeira opção é para analista de comércio exterior, no MIDIC, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Mas daí depois também tem de gestão que é aonde a economia tem o maior peso. Vale, o peso, se não me engano, é 3 ou 4. Depois eu abro aqui a minha tabelinha e vejo.
Mas daí tem também Ministério de Gestão e Planejamento, também o mesmo valor. Daí depois vai para algumas agências reguladoras, que daí já cai um pouco o salário para 16 mil. E por fim, o mais fraquinho ali é o IBGE, que é no Rio de Janeiro, para analista de relações internacionais, que é a minha formação, né? Mas que é o único que talvez aí eu não assumiria, que é o de 9, o salário é 9 mil reais. Porque esse salário eu já ganho hoje, então não faria muito Tu já sentido. é servidor público Não, eu sou da iniciativa privada. e quer sair, quer virar servidor? Ah, Eu era não, servidor e quis sair, que eu não aguentei. Serviço público para mim, assim, cara, meu, então, burocracia, os caras acham que são Deus, né? Você vai ter que ter muita paciência com esses malas que vão aparecer lá onde você trabalha, né? pior que eu sei, cara, assim, na verdade, quando eu me inscrevi, eu tava no que em inglês a gente fala de between jobs, né? Eu tinha Aham, saído de uma empresa e tinha ido para Inglaterra e tal, e aí na volta minha namorada falou, abriu esse concurso aí, por que você não tenta, né? E aí eu fiz a inscrição, comecei a estudar tal, e daí nesse meio eu arrumei um emprego na minha cidade mesmo, salário bom, tal, não sei o quê. Eu gosto do que eu faço, mas, cara, eu já paguei tudo. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu me comprometo a fazer algo, eu vou fazer. Se eu vou passar ou não, é outra história, mas eu vou fazer, entendeu? Eu vou investir para poder passar, e se passar, depois eu decido se eu vou assumir ou não. Mas, pode crer. mas se eu Pro- passar, cara, Problema é que provavelmente. sim, né? 22K é bastante coisa. Exato. 22K, onde eu trabalho hoje, na outra empresa, talvez seria mais rápido. Mas onde eu trabalho hoje, vai demorar alguns 10 anos aí, entendeu? Se eu posso, se eu posso antecipar isso para daqui a 3 meses, por que não? Sim, sim, com certeza. Mais, mais do que isso, E cara, a gente chata, a gente tem em qualquer lugar. Eu já peguei cada chefe filha da puta no mercado, na iniciativa privada também, que você não tem ideia. A diferença é que na iniciativa privada é mais fácil de demitir, né? é, é verdade, né? Eu digo isso trabalhando só por mim mesmo e eu mesmo detesto o meu chefe, que no caso sou eu do passado, né? Eu pego um dia com 12 aulas e fico pensando, por que que eu fui idiota de tomar essa decisão de pegar 12 aulas para dar, tá ligado? Então sempre se estressa, querendo ou não. Mas você tá no Brasil hoje? Sim, eu voltei faz pouco tempo de Portugal. Então, porque se uma das possibilidades que eu teria, uma decisão que eu tomaria junto com a minha namorada, por exemplo, se eu estivesse no seu lugar hoje, cara, eu estaria no mundo. Eu estaria no mundo, eu estaria viajando. Eu passei um mês na Inglaterra, adorei a Inglaterra, passei um mês na Espanha, a mesma coisa, eu estaria por aí, cara. Ainda mais na Espanha, que você pode viver lá legalmente, dando aula com visto de nômade digital, né? Ah, a Espanha tem esse visto? É, hoje em dia, por exemplo, em Portugal, se tu fica lá e pega uns documentinhos e faz uma espécie de recibo, é um Hum, recibo que tu dá para os seus clientes e depois tu relata lá no imposto de renda, né? Tá tranquilo também, não fica com é. problema nenhum. Eu morei um ano lá sem documento nenhum, velho. Então, Então, lá na mas eu Espanha, também trabalhava por conta, né? Então, realmente, é bem fácil isso aí. Só que eu tenho uns planos com o meu dinheiro no momento, talvez seja bom eu economizar um pouco. tem isso também. É, tem isso. Vamos ver. Bem, show de bola, meu velho. Boa sorte aí no que você vai tentar. 22K é top mesmo. E o que não é top é essa conta desgraçada aqui, cara. É, É. é, eu lembro que eu estudei, eu não odiei tanto essa conta, é uma questão mais de você fazer, né? De você decorar ela. O que eu odiei foi quando eu tive que usar ela em outras coisas. Como assim? É, Ah, para encontrar algum dado específico? exato. Porque É. é uma conta bem parecida com o quartil que você tem que fazer, não é? De frequência acumulada. Da. Sim. É, o quartil é, é um pouco mais complexo que isso ainda, né? Porque o quartil você vai ter que colocar ainda a multiplicação pelo número do quartil que tu está interessado. E é complicado. O problema para mim não é nem fazer essa conta aqui, é lembrar dela na prova, né? Exato, esse é o ponto. É isso aí. Muito bem. Bem, meu velho, acho que não vai dar para a gente ver aqui, mas eu recomendo então que você veja o exemplo, né?
a resolução desse exemplo aqui, Uhum. que é basicamente você identificar quem é cada coisa, né? Eu já te expliquei que isso aqui é a posição da mediana, que ele simplesmente dividiu por 2, chegou no 364, né? Porque, veja, a hora que ele fez n sobre 2, achou que o elemento 364 vai ser a mediana. Sim, de modo geral. O problema é que, como a gente está falando de contínuo, tu não pode dizer que é exatamente 364, beleza? Porque tu não sabe quem é o 364. Uma vez que tu está numa classe, né, pode ter um cara, pode ser que todo mundo aqui tenha 300 e o último cara tenha só 349, sacou? Então É, não tem como tu dizer exatamente quem é o elemento 364, por isso a gente faz essa conta. Sacou a ideia? sim. Beleza, mas a posição é o elemento 364. Então é esse cara que tu coloca aqui, você coloca essa posição aqui, o valor da temperatura aqui, curiosamente, né? Eu acho bem curioso isso, porque deu próximo, né? 300, 364 são números próximos, mas não precisaria ser. A gente poderia estar falando de uma outra coisa, que os números seriam muito maiores, por exemplo, a temperatura de uma estrela, sei lá. Anyway, aqui funcionou. Daí vai ficar menos 230, quem que é esse cara? Frequência acumulada abaixo de, ou seja, até a classe anterior, veja, esse cara aqui é a classe anterior. A frequência acumulada até a classe anterior. A classe que está, a mediana está aqui, mas você vai pegar acumulado da classe anterior. Então é muito detalhe para lembrar, entendeu? É, Coloca aqui, divide pela frequência. O que da é? classe Nem eu atual. lembro que merda é essa. Frequência absoluta da classe que contém a mediana. Beleza. Então esse cara aqui mesmo. E multiplica pela diferença da frequência. Não, Ah, vai multiplicar pelo intervalo do quartil, né? Que é aquilo que eu te ensinei a calcular antes lá, lembra? isso, esse Que intervalo no aí, caso é verdade. 50. Vai ser 50 para todo mundo aqui, então é sempre o mesmo valor, beleza? É. Ó, quer ver? E daí fica esse valorzinho aqui. Veja que é um valor que está dentro da classe, né? Uhum. 319 é um valor entre 300 e 350, beleza? Ó, Show de bola. Então é isso aí, vai ter um exemplo aqui para tu fazer aí para amanhã, né? Se tu me trazer isso feito, fica legal. eu posso trazer, e aí, se você quiser, o que eu posso fazer também é pegar alguns exercícios. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho com você, só para te mostrar Pode ser. algumas coisas. É, sempre bom trazer questões que tu tentou fazer e não conseguiu. Isso é melhor que ver a matéria, com É, certeza. se você estiver vendo minha tela, me avisa, que daí eu. Tá aparecendo, sim. Tá aparecendo? Sim. Então, ok. Então, aqui, isso daqui são as aulas, tá? Daqui são as aulas que eu fiz. Eu estou estudando agora, ia começar a probabilidade e já estava me preparando para variáveis aleatórias. Por que que eu estou mostrando isso? Por conta disso daqui. Eu tenho aqui o meu planejamento de estudo, né? Onde eu coloco aqui o que eu mais estou indo mal. Então, o que eu estou mais indo mal, por incrível que pareça, é economia, cara. Porque tem umas pegadinhas fodidas lá. Mas, em compensação, análise de dados eu também tô no vermelhinho. Aqui o ideal, a minha meta é 80, né? Mas, pela quantidade de exercícios que eu fiz aqui, tá ok ainda. Mas aqui, ó, eu tô com dificuldade na aula 19, na aula 20, e essas duas aqui eu acabei nem fazendo. Ó, para você ver, na 23 eu acertei 44% só. Se a gente volta aqui, ó, começou na 19. Então, ó, a 19, medida separatriz ou quantis, moda, mas aqui essa moda, ela tinha umas pegadinhas fodidas, medida de variabilidade de dispersão, assimetria e curtose que não preciso fazer porque não vai cair. Análise combinatória foi a que eu mais fui mal. Perfeito. Aí se A você que gente, a gente pode começar dos mais fáceis para ti, para os mais difíceis mesmo, para ganhar confiança e é, eu poder entender o que falta ainda para o resto das aí, coisas, aí o beleza? que eu posso fazer é pegar aqui, ó, para você. Cadê? Aqui vai estar na questão de 122. Então, ó, eu posso mandar isso daqui para você, e aí você escolhe uma ou outra aqui para gente fazer. Perfeito. Manda aí que é sucesso, beleza? Pode ser? Eu mando para você Pode até o sim. final do dia. Show de bola. Então tá, abraço, meu velho. Tudo de bom Abraço, aí. até Bom amanhã. estudo.